No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro realiza novo ato com apoiadores a bordo de motos, dessa vez em São Paulo, e leva multa por não utilizar máscara de proteção contra a Covid-19. Encontro do G7 no Reino Unido marca a estreia de Joe Biden no grupo dos países ricos, despedida de Angela Merkel e confirma plano de distribuição de 1 bilhão de doses de vacinas contra o coronavírus para nações mais pobres até 2022. Deputado federal Marcelo Freixo anuncia a saída do PSOL e filiação ao PSB para concorrer ao governo do Rio no ano que vem. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 14 de junho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nós tivemos uma série de acontecimentos importantes no último fim de semana, como esse encontro das principais lideranças de países capitalistas do mundo no Reino Unido, o chamado G7, que tratou de temas como as mudanças climáticas, a distribuição de vacinas contra a Covid-19 para aqueles países que não conseguem adquirir doses dos imunizantes, na última aparição de Angela Merkel como premier da Alemanha e com a estreia de Joe Biden representando os Estados Unidos. Houve também mais uma motociata no sábado, liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, em São Paulo, onde ele deu mais um show de irresponsabilidade e desafiou as autoridades ao circular sem máscara, o que acabou rendendo a ele uma multa por descumprir um decreto estadual. E eu nem cheguei a citar nas nossas manchetes a morte do miliciano Eco, o mais procurado do Rio de Janeiro, líder de uma facção que coordena a venda ilegal de serviços na zona oeste do Rio de Janeiro, tema que nós trataremos durante essa semana no nosso programa. Mas eu gostaria de, no nosso editorial de hoje, me dedicar à análise dessa importante movimentação política na nossa esquerda, que foi a saída do deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, e sua filiação ao PSB, algo que já vinha se desenhando há algum tempo. Para isso, eu passo à leitura de um texto do economista José Luiz Fevereiro, publicado nas suas redes sociais, que tem o título Sobre o terrivelmente pessoalista e os feios, sujos e malvados. Marcelo Freixo saiu do PSOL para disputar o governo do estado pelo PSB. As razões alegadas são as diferenças sobre política de alianças. Embora a direção estadual do PSOL já tenha afirmado a sua disposição de abrir uma mesa de diálogo com os partidos de esquerda e centro-esquerda, Marcelo quer ir mais além e trazer para essa aliança partidos da direita liberal, aquela que a grande mídia apelida de centro, e isso certamente não passaria no PSOL. Freixo avalia que, para vencer as eleições no estado do Rio, é necessário ampliar a aliança para esses setores. Vejo alguns problemas nessa avaliação. Sempre que se fala disso, surgem os nomes de Rodrigo Maia e Eduardo Paes como interlocutores. Visto assim, eles até parecem ser a direita limpinha e cheirosinha, mas quando se olha para o estado, interior e baixada e se vê qual foi a base de apoio de Eduardo Paes na disputa do governo em 2018, surgem os feios, sujos e malvados. Falar em aliança com os setores da direita liberal significa negociar com vários clãs e oligarquias da Baixada e interior, ou então não terá eficácia.
Estamos falando de Cosolinos ou da família do Posto em Magé e Guapimirim. Estamos falando de Washington Reis ou da família Zito em Caxias. Estamos falando em Celso Jacob e Vinícius Fará em Três Rios. Estamos falando em escolher uma das oligarquias de Campos. Marcelo está preparado para isso? Vai conversar sobre o Detran com Vinícius Fará? Tenho muita confiança no Marcelo Freixo, quadro sério, corajoso e que vem literalmente travando uma batalha de vida ou morte com as milícias desde 2008. E acho que esse acordo com parcelas da direita liberal não tem como prosperar, salvo alguns acertos pontuais. Marcelo não fala o mesmo idioma que esse pessoal. A segunda razão da saída de Freixo do PSOL é a necessidade de se desvencilhar da imagem de terrivelmente pessoalista que dificultaria seu diálogo, seja com atores políticos mais conservadores, seja com a parcela do eleitorado que rejeita o PSOL pelo seu protagonismo na polarização política no nosso estado. Aqui no Rio, o antipessoalismo conservador é mais intenso que o antipetismo, porque o PSOL é o maior partido da esquerda. Os primeiros movimentos, Marcelo já os fez. Segundo se noticiou, o marqueteiro Renato Pereira, que fez as campanhas de Cabral, Pezão, Eduardo Paes e Pedro Paulo, além de ser o idealizador do Pato da Fiesp, teria sido contratado. Certamente não é o único marqueteiro qualificado, nem Freixo o achou pelos classificados. Foi escolha política e simbólica. Chamar Raul Jungmann para elaborar o programa de segurança também faz parte desse reposicionamento de imagem. Sai o Se a Cidade Fosse Nossa, de 2012 e 2016, e entram técnicos palatáveis ao establishment político e confiáveis a parcelas das classes médias conservadoras. A reação estridente de parte minoritária do PSOL ontem por tweets e notas criticando duramente essas iniciativas eram o objetivo da ação, concluída com sucesso. Marcelo Freixo faz uma inflexão política pensada, calculada e com o objetivo absolutamente nobre de tentar derrotar o bolsonarismo no seu berço e, consequentemente, enfrentar as milícias tendo o aparelho do Estado do seu lado. Não creio que tenha chance de sucesso no sentido de viabilizar uma ampla aliança, embora certamente vá conseguir agregar alguma coisa. Mas também perde. A política tem se movido pelos polos e não apenas no Brasil. Não concordo com a sua escolha e ela, de fato, não seria possível no PSOL, onde teria mínimo ou quase nenhum apoio. Teremos eleição presidencial simultânea, onde derrotar o bolsonarismo e a agenda liberal são imperativos para a esquerda. O bolsonarismo é a forma truculenta de passar uma agenda de contrarreformas e de destruição de direitos de tal forma cruel que, pelos mecanismos tradicionais, não prosperaria. Mas, se não concordo com as movimentações táticas de Marcelo Freixo, reconheço que nenhuma política alternativa tem qualquer chance de ser sequer levada em consideração pela base social da esquerda se tentar se construir contra a candidatura dele. Tentar fazer isso é caminhar para o gueto e a desmoralização. Vivemos tempos difíceis onde todas as escolhas são turvas para quem faz política para além da reafirmação de princípios. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis
PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Francisco Carlos Teixeira. Francisco Carlos, bom dia. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Francisco, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Francisco, nós temos comentado muito aqui no programa nos últimos dias, como não poderia deixar de ser, aquele episódio da absolvição pelo comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, após sua participação em um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. A maioria absoluta dos nossos entrevistados tem dito que observa esse episódio como algo de enorme risco à nossa democracia, já que os militares são proibidos pelo seu regimento de se posicionarem politicamente. Em uma recente entrevista sua ao jornal Valor Econômico, você diz que essa decisão do comandante do Exército, que surgiu evidentemente depois da pressão do chefe do Executivo, produziu rancor entre os militares e que ela trará frutos contra o Bolsonaro. Eu gostaria que você começasse explicando melhor essa sua posição aqui para os nossos ouvintes, Francisco. Por que o ex-capitão pode sair prejudicado desse episódio? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos deixar muito claro que o governo Bolsonaro é produto de uma intervenção militar na Nova República. E se não fosse essa intervenção militar, patrocinada pelo general Vilas Boas, e que envolve também o Poder Judiciário, o Ministério Público, tudo que envolve a Lava Jato, que impediu a participação do ex-presidente Lula na disputa, nós não teríamos Jair Bolsonaro como presidente da República. Então, tudo que nós estamos vendo aí é produto da intervenção militar na política. Bom, desde o fim do ano passado, o general Fernando e o general Pujol, o ministro da Defesa e o comandante do Exército, viram o desastre que é o governo Bolsonaro. E viram, quer dizer, aí tornou-se patente, tornou-se explícito que o governo que eles patrocinaram era um total desastre. E que a essa altura do governo Bolsonaro, a imagem das Forças Armadas estava tremendamente envolvida e comprometida com tudo que representava Bolsonaro, desde a corrupção do leite condensado até a pandemia e o número absurdo de mortos que estamos chegando aí a 500 mil mortos. Então começou-se um movimento discreto de recuo em relação ao governo Bolsonaro. Esse recuo discreto não era uma debandada. Não era uma debandada porque devemos ter clareza que não existe um grupo chamado Os Militares. Quando a gente fala os militares, do ponto de vista
sociológico, histórico, nós estamos cometendo um equívoco. Da mesma forma como a gente fala os médicos ou os professores, né? Essa categoria é uma categoria diversa. Quem estudou isso muito claramente foi o professor João Martins Filho, da UFSCar, né? E também o professor Carlos Fico, aqui da UFRJ. A gente tem essa grande divisão que é a reserva e os militares da ativa, mas também a gente tem as diversas forças, né? A Marinha, a Aeronáutica, né? E Exército, que é hegemônico nas Forças Armadas, mas tem diferenças enormes com a Aeronáutica e com a Marinha. E dentro do próprio Exército você tem formações muito distintas entre a artilharia, entre a cavalaria, e tem uma outra coisa também muito diferente, que são as turmas. Quem estudou junto na AMAN, né, que forma uma solidariedade positiva e uma solidariedade negativa, amores e ódios muito fortes. Então, falar em militares é um pouco complicado, mas pelo menos o general Pujol e o general Fernando estavam decididos a descer do barco, porque o barco estava fazendo água. E, por outro lado, porque eles já tinham conseguido tudo que queriam. Quer dizer, privilégios que nenhum brasileiro tem, nenhum trabalhador brasileiro tem. E isso causou grande mal-estar com Bolsonaro e gerou aquela primeira crise tremenda que foi a tentativa do Bolsonaro exonerar o general Pujol, o comandante do Exército, o que causou solidariedade do ministro da Defesa e dos demais comandantes da Marinha e da Aeronáutica e culminou na exoneração de todos e a assunção de um novo comando com o general Paulo Sérgio. O que o Bolsonaro queria agora era, novamente, essas exonerações, porque ele não estava satisfeito com o Paulo Sérgio, com o general Paulo Sérgio, que não é exatamente um bolsonarista e que também queria dar encaminhamento a esse distanciamento. E quais as consequências que essa não punição pode trazer ao Bolsonaro, Francisco? O que os militares, que sempre tiveram proximidade do governo desde o início, poderiam fazer para prejudicar o presidente da República? Mais uma vez, quer dizer, não são exatamente os militares. Nós temos hoje uma certa homogeneidade no alto comando do Exército, onde há um mal-estar em relação ao Bolsonaro, exatamente por ter passado o trator em cima do general Pujol, do general Fernando, tentando interferir claramente no que eles acham que é a devida autonomia deles. Então, o alto comando, esses 15 generais, tem sempre umzinho ali a mais, 15, 16 generais que formam o alto comando, né, estão profundamente irritados com a forma que o Bolsonaro agiu, mas o problema não é ali. Quer dizer, o problema da indisciplina, de gerar indisciplina e para onde que eles estão olhando, é para cabo e sargento. Porque todos esses privilégios, todas essas sinecuras, todos esses cargos foram dados para generais e, no máximo, coronéis e tenentes-coronéis. Isso não atingiu o soldado profissional, nem o cabo, nem o sargento. Então, na verdade, ao permitir, né, que não se cumpra o regimento disciplinar do Exército, que não se puna um general lá em cima, abriu-se a porteira para que cabos e sargentos embarquem nessa possibilidade de também externar via redes sociais, inclusive redes sociais internas da força, e isso já começou a acontecer, sua insatisfação em promover altos salários para generais e manter a raia miúda numa situação muito pouco confortável. O que é que explica essa medida ou essa não medida do comandante do Exército em relação ao Pazuello, Francisco? O entendimento
do alto comando e da maioria dos militares da ativa com comando, e essa é a novidade de boa parte da reserva, daqueles chamados militares de pijama, foi que armou-se ali uma armadilha para fazer uma intervenção forte, né, novamente nos comandos e principalmente no comando geral do Exército. Ao punir o Pazuello, o general Pazuello iria, obviamente, chiar, reclamar, dizer quem era injusto, e o Bolsonaro, então, retiraria a punição, desmoralizando o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, e o Paulo Sérgio seria obrigado, então, a pedir a exoneração do cargo. Solidariamente, os comandantes da Marinha e da Aeronáutica fariam o mesmo, e, nesse momento, então, Bolsonaro nomearia, né, bolsonaristas de raiz para comandar as Forças Armadas e poderia, de fato, dizer que o Exército é dele. Ele estaria realizando o meu Exército. A ideia do Paulo Sérgio foi desarmar, do general Paulo Sérgio, foi desarmar essa armadilha e evitar que o Exército caísse de vez sob o controle de Bolsonaro. Mas, por outro lado, o que ficou foi a visão de que o Exército acatou, né, um ato de indisciplina do Pazuello. É um jogo, né, de ganha-ganha para o Bolsonaro. Ele ganharia muito em destituir o Paulo Sérgio, o general Paulo Sérgio, mas ele ganha também em humilhar o general Paulo Sérgio. Uma situação curiosa nesse episódio, Francisco, é que o vice-presidente, general Hamilton Mourão, havia afirmado logo depois do ato, que teve a presença do Pazuello, que ele deveria ser punido para que se evitasse a anarquia dentro dos quartéis. O que se viu foi o oposto, Francisco. O Mourão, que ocupa o segundo posto de maior importância da nossa República, não exerce mais qualquer tipo de influência sobre as Forças Armadas. Por que você acha que ele não foi ouvido nesse caso? O general Mourão, ele mesmo punido por ter feito manifestações políticas, né, em governos anteriores, ele manifestou o ethos e a ética contida no regulamento disciplinar do Exército. Para variar, pelo menos uma vez, ele estava certo, e era o que se esperava. Mas as fontes de informação do Exército apresentaram um outro quadro, esse quadro que eu acabei de falar, que era o quadro da conspiração armada pelo bolsonarismo para derrubar os atuais comandantes militares, principalmente o general Paulo Sérgio, que pouco antes tinha dado uma longa entrevista defendendo, né, o uso da máscara, o distanciamento social, a vacina, etc. Todo, né, um credo anti-bolsonarista. Então, na verdade, ele estaria ali numa posição que desagrada profundamente o Bolsonaro, né? Esse que era o ponto fundamental. Mas, mais uma vez, né, se viu nessa posição de ou ocupar o espaço para evitar, né, a nomeação de um soldado desconhecido bolsonarista ou, né, provocar a crise punindo o Pazuello, quer dizer, quem provocou a crise foi o Pazuello, né? E com isso, né, tornar iminente a própria exoneração e deixar chegar, né, a uma situação em que as Forças Armadas cairiam no colo do Bolsonaro. Francisco, o Bolsonaro tem uma série de aliados ferrenhos dentro das Forças Armadas. Um deles é o general Braga Neto, que hoje é ministro da Defesa, já comandou a Casa Civil e liderou aquela intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro entre 2017 e 2018, se eu não estou enganado. Ele é presença constante em manifestações políticas do bolsonarismo. Outro é o general Vilas Boas, um dos principais artífices da eleição do Jair Bolsonaro, citado em certa ocasião pelo próprio presidente, e que cansou de atentar contra a nossa democracia.
Ele ameaçou os ministros do Supremo Tribunal Federal antes da votação daquele habeas corpus do ex-presidente Lula às vésperas da eleição de 2018. Depois chegou a dizer, veja só, que o Brasil correu riscos institucionais durante o impeachment de Dilma Rousseff, porque, segundo ele, a ex-presidente e mais 2 parlamentares de esquerda cogitaram a decretação de um estado de defesa, algo que nunca foi comentado à época, ao contrário do que Jair Bolsonaro cansa de fazer hoje em dia. Você chegou a dizer em certa ocasião aqui no Faixa Livre, Francisco, que acreditava na vocação democrática do general Vilas Boas. Depois de tudo que temos visto nos últimos tempos, esse seu sentimento permanece? Você ainda confia nas intenções do Vilas Boas, Francisco? Há um grupo de generais palacianos, né, que fazem parte, lideram esses um pouco mais de 6.000 militares ocupando cargos de confiança no governo Bolsonaro, algo inédito na história da República, que irão até o fim com Bolsonaro. Esse fim pode ser um novo mandato, pode ser um golpe contra a República, ou pode ser um julgamento e a prisão. Entre eles estão Braga Neto e um que você não citou, mas que é fundamental, que é o general Ramos, né? O grande articulador, né, de toda a política do Bolsonaro, inclusive a política para a pandemia, né? O general Vilas Boas, ele tem uma trajetória, como todas as pessoas têm uma trajetória. Ele foi escolhido para o comando do Exército porque ele apresentava características e ele fazia afirmações democráticas, né? E nesse momento ele se apresentava como um general democrático. Por isso ele foi escolhido pelo Lula e indicado para Dilma, né, para comandar ali, né? Eu acreditava nessas patentes e nessas declarações democráticas do general, tal como Lula e tal como a Dilma, né? É muito interessante o paralelo, né, com o Pinochet, né? O Salvador Allende escolheu o Pinochet pelas declarações democráticas que ele fazia. E veja o fim que ocorreu, né, a extrema traição que Pinochet fez a Salvador Allende, né? Então, nesse sentido, as pessoas não erram nas suas avaliações exatamente. Há pessoas que traem os seus juramentos. Esse é um elemento muito claro nesse sentido. O que nós devemos ver com clareza é, por exemplo, que o general Walter Neto, bom, ele deve muitas explicações, né? Até o momento a gente sabe quem foram as pessoas que foram lá matar Marielle, mas a gente não sabe quem são os mandantes. E ele tinha todo o poder no Rio de Janeiro. Ele nomeou um general secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Ele controlava todos os batalhões da PM. Ele controlava a P2. Ele controlava, né, todas as delegacias de polícia. Até hoje, a resposta, né, à pergunta quem mandou matar Marielle e Anderson, né, não é respondida. Quais as relações com o condomínio, né, na Barra da Tijuca? Essas são questões, né, que o general Braga Neto deve nos explicar. Qual foi o interesse em derrubar o general Pujol e o general Fernando? E por que ele sai da intervenção federal no Rio de Janeiro, onde todos os fios apontavam para um condomínio na Barra da Tijuca, e se torna imediatamente ministro palaciano do presidente Bolsonaro? Essas são perguntas fundamentais que o general Braga Neto deve responder à nação. Algo que me chamou a atenção, Francisco, é que esse caso envolvendo o Pazuello não foi o único que colocou as Forças Armadas em xeque.
Tivemos recentemente uma live do deputado Major Vitor Hugo, do PSL, que foi líder do governo no Congresso, bolsonarista de carteirinha, e contou com a presença do terceiro sargento do Exército, Luan Freitas Rocha. Episódio noticiado pelo jornal O Estado de São Paulo. Não sei se você chegou a tomar conhecimento dele. Pois bem, esse Luan Freitas Rocha disse representar uma determinada turma de sargentos e reclamou de mudanças na política de promoções da categoria. Pediu a interferência do deputado. O Major Vitor Hugo respondeu prometendo se dirigir ao Bolsonaro e disse o seguinte, abre aspas, tudo que trata do pessoal das Forças Armadas vem do presidente da República. Posso fazer essa demanda formalmente para ele, fecha aspas. A grande questão é que esse tipo de questionamento público de militares a seus superiores também é vedado no regulamento das Forças Armadas. Ou seja, está mais do que provado que a própria institucionalidade bolsonarista tem fomentado a anarquia nos quartéis. Como é que você observa esse cenário, Francisco? Bom, em primeiro lugar, é interessante notar que o Vitor Hugo é major da reserva, né? Ele é egresso da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Então, ele está fazendo isso através de meios e utilizando redes da reserva militar, né? Não é à toa. Mas é isso exatamente que eu falei na questão anterior, né? Não estamos preocupados com a indisciplina dos generais do alto comando do Exército. Não é isso que está sendo falado. O que está sendo falado é a indisciplina, né, de cabos e sargentos. É isso que os generais estão preocupados, né? Entre eles, tudo funciona bem. Além de tudo, eles já tiveram todos os aumentos, toda a reforma de carreira, todas as sinecúrias e prebendas que eles queriam. E isso não chegou ao andar de baixo. Agora o andar de baixo está preocupado. Essa é a questão. E um outro ponto fundamental. Estamos também num país que tem 413 mil soldados da PM, a Polícia Militar, que nós sabemos muito bem como se comporta a tradição de violência e de truculência. No momento que a indisciplina se espalha, né, pelo país, como vai se comportar a polícia militarizada, que é muito superior ao contingente do Exército. Muito superior. São 413 mil homens armados e, vamos falar a verdade, com muito mais experiência de atirar para matar do que o Exército. Voltando à sua entrevista ao Valor, Francisco, você também chegou a alertar que o risco agora é de que haja um golpe pelas polícias e pelas milícias. Eu devo concordar com essa sua análise, Francisco, ainda que eu continue acreditando que as Forças Armadas também seriam protagonistas em uma eventual aventura autoritária. Por que você vê hoje esse risco na aliança entre as forças de segurança e o bolsonarismo, Francisco? Muitos colegas, inclusive acadêmicos, estão muito preocupados com uma reedição de 1964. Eu não vejo hoje, por tudo que eu tenho conversado com militares, principalmente militares da ativa, né? Militares da reserva não dão golpe. Né? Golpe se dá com tropas que estão aquarteladas, armadas e equipadas. Esses militares não estão decididos de forma alguma a aventurar as suas carreiras, o seu destino para defender um golpe de Bolsonaro. Isso não está aí. Eu entendo os colegas, e entendo inclusive jornalistas, que falam em 64. 64 foi um trauma brutal. Eu vivi 64, vivi 64 o golpe e vivi intensamente 68, 69 e entrei na universidade em 72. Então eu tenho clareza do que foi o golpe militar e a dureza do que representou, não só do ponto de vista de liberdades políticas, mas de sobrevivência e inteireza física, né, das pessoas, mas também, né, para o conjunto da população em termos de arroxo salarial, né,
e de desigualdade social. Mas o golpe, como em 64, ele não está nos cálculos dos militares. Nós estamos vivendo uma nova realidade, uma realidade extremamente diferenciada, muito mais complexa, muito mais globalizada nesse sentido. Acho que, em vez de olhar via o retrovisor para 1964, nós temos que olhar para frente. O golpe contra Evo Morales na Bolívia, dado pelas polícias, pelas milícias formadas nos bairros ricos de La Paz, via as guardas de vigilância com jovens de academia, jovens da classe média alta, é o modelo do novo golpe. E a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro desse ano, quando a mobilização da Guarda Nacional e do Exército levou mais de 4 horas para defender as instituições americanas, e só ocorreu porque governadores da oposição, do Partido Democrata, insistiram e tomaram a dianteira para defender as instituições republicanas, liberais, representativas, da chamada democracia americana. Então, na verdade, o golpe à boliviana, a insurreição fascista nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, em nome de fraude eleitoral, é o cenário mais provável. A polícia, extremamente violenta, como foi em Fortaleza, como foi agora em Recife, seria a resposta a uma declaração de fraude do senhor Bolsonaro. Isso estabeleceria uma violência desenfreada nas principais cidades brasileiras, com as PMs atacando a população, invadindo prédios públicos, criando aquele quadro de La Paz que nós vimos em 2019. Somente nesse momento, quando houvesse uma grande violência, um estado de vandalismo generalizado estabelecido pelas PMs contra as instituições, aí sim o exército seria chamado para restabelecer a ordem. Mas aí seria a ordem e a paz dos cemitérios, com uma eleição já derrotada, o resultado já comprometido, e com Bolsonaro já no poder. Diante desse cenário, Francisco, como é que você interpretou o comportamento da esquerda? Você acha que as forças progressistas agiram da melhor maneira com esse recrudescimento do panorama em relação às Forças Armadas? Os políticos deram o peso necessário para esse caso? Eu não sou um estrategista de partidos, de jogo político eleitoral. Eu sou um professor que estuda ditaduras e fascismo. Então, fazer análise de partidos políticos, de jogo eleitoral, é uma coisa muito difícil para mim. Mas eu vivi fora do país um bom tempo, assisti processos de derrocada de estados na Europa, na América Latina. O que eu poderia dizer é que está se investindo demais numa eleição que hoje eu não tenho certeza que vai acontecer. E que acontecendo, eu não sei se a oposição vai ganhar. E se ganhar, eu não sei se vai ter a posse. Acho que precisaríamos estar organizando a população, organizando as ruas, precisaríamos estar com todos os cuidados necessários, nós já sabemos disso, estar nas ruas, discutindo em pequenos grupos, fazendo vigílias, nos organizando para aquilo que está sendo anunciado, um golpe de Estado à boliviana.
Falando em esquerda, Francisco, nós tivemos recentemente aquele belíssimo ato no último dia 29, onde centenas de milhares de brasileiros foram às ruas protestar contra o Bolsonaro, em atos coordenados pelas centrais sindicais. No próximo dia 19, já há uma outra manifestação agendada. Primeiro, como é que você viu esses protestos do dia 29, Francisco? E depois, você acha que esse tipo de manifestação, em meio à pandemia, produz algum efeito prático? Eu saúdo com muita felicidade que as pessoas estejam se organizando e estejam indo às ruas contra o fascismo. Acho isso extremamente importante, já que as pessoas cuidem da sua saúde e da saúde dos seus. Isso é a condição sem a qual não é possível ir às ruas, mesmo vacinados. A vacinação não dá salvo-conduto de maneira alguma para se ir às ruas sem cuidado. Mas eu insisto, né? A organização em pequenos grupos, a organização nos locais de residência, a organização via as redes, as vigílias, descer até a praça mais próxima, até em frente em casa, acender uma pequena vela e reunir 3, 4 vizinhos, né, 3, 4 colegas, né, para discutir a situação, para discutir questões prementes, como o brutal desemprego existente hoje, a reaparição da fome no Brasil, né, por exemplo, são elementos fundamentais da mobilização hoje. Francisco Carlos Teixeira, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no nosso programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Quero agradecer muito a vocês a chance de conversar, a chance de expressar as minhas preocupações, possivelmente meus equívocos em relação ao que está aí. E o principal para mim nesse momento é não repetirmos o que já aconteceu, é pensar novas formas e novas possibilidades. Alguém já disse que a história não se repete. Vamos nos descolar do passado e ver que o que está aí é novo, né? A ameaça é nova, chegou pelo voto, né? Foram milhões de pessoas que votaram nessa pessoa. Esses milhões de pessoas não são iguais a ele, não são uma cópia dele. Nós temos que conversar com as pessoas, temos que mostrar os equívocos, as falhas, temos que fazer essas pessoas duvidarem, né? É fundamental conversar. Não é o caso de ofender, não é o caso de criar mais animosidades, né? É preciso mobilizar para conversar, mas, ao mesmo tempo, para desmascarar o fascismo que está hoje dominando o Brasil. Obrigado pela chance de conversar. Um abraço para todos. Conversamos aqui com o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Francisco Carlos Teixeira. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú,
1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jornalista e escritor Aidano André Mota. Aidano André Mota, bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É uma honra estar aqui falando com vocês. Aidano, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Aidano, esse país não tem passado uma semana sequer sem uma grande polêmica, e uma das últimas foi essa que se deu em torno da realização da Copa América aqui no Brasil após a desistência da Argentina em realizar o torneio de futebol, que foi iniciado ontem com a partida entre Brasil e Venezuela em Brasília por conta da pandemia. Houve uma série de protestos da sociedade civil depois do aceite pela Confederação Brasileira de Futebol ao convite da Confederação Sul-Americana para a organização da competição, justamente por conta da Covid-19, que mata mais de 1.500 brasileiros por dia no país, com o segundo maior número de óbitos no mundo pela doença. Primeiro, eu gostaria que você falasse, Aidano, sobre como você observa a disputa da Copa América aqui no Brasil. Foi uma decisão sensata da CBF, que evidentemente teve o aval do presidente Jair Bolsonaro. O que representa a realização do torneio no nosso país, Aidano? Bem, Anderson, a Copa América, mesmo se a gente não pensasse na pandemia, no estado de absoluto descontrole, né, que a Covid-19 está no Brasil, enfim, com o país caminhando, se aproximando de 500 mil mortos, né, pela doença, num descalabro absoluto, uma gestão completamente irresponsável, criminosa do governo, que fica ocupado com polêmicas como a da cloroquina, como o isolamento social e etc. Mesmo que a gente esquecesse isso tudo, a Copa América já é um despropósito conceitual. A Conmebol é uma entidade que não pensa no lado técnico do futebol, né? Na valorização das suas marcas. Quer realizar mais e mais torneios para ganhar mais e mais dinheiro dos seus patrocinadores. Os ouvintes vão concordar comigo, parece que tem Copa América todo ano, enquanto a Euro, né, que é o correspondente na Europa, né, da competição entre países, né, a Eurocopa, ela acontece de 4 em 4 anos, está até acontecendo nesse momento em várias capitais da Europa, mas é de 4 em 4 anos. Aqui tem Copa América todo ano, sob os pretextos mais variados. Esta Copa América que está acontecendo no Brasil agora, do mais, ela foi adiada por causa da pandemia. A Argentina e a Colômbia não tiveram como fazer. A Colômbia por causa de problemas políticos, né, distúrbios políticos no país, e a Argentina por causa da pandemia. O presidente Alberto Fernandes foi mais responsável e disse, olha, não tem como jogar futebol, receber seleções estrangeiras, delegações estrangeiras, jornalistas, etc., com a pandemia do jeito que está na Argentina. E na Argentina a pandemia está num momento muito
diferente do momento brasileiro, não tá tão grave quanto no Brasil. Só que a gente aqui naturalizou a gravidade da pandemia. Parece que é normal que morram 2.500 pessoas por dia. Eu tenho um amigo, colega do Sport TV, o Milton Leite, que ele sempre fala dos aviões, né? Como se você pensar em 2.400 mortos, por exemplo, é como se 6 aviões internacionais caíssem. Um acidente de avião é uma comoção, né? O Brasil está convivendo com 6 acidentes de avião por dia. E achando que está tudo normal. É nesse contexto que vem a Copa América, um torneio que não tem nenhuma relevância esportiva, não tem nenhuma relevância técnica e que vai ser realizado no Brasil por um conluio entre a CBF, a Conmebol e o presidente Bolsonaro, como você citou, que quer aproveitar o futebol para ganhar alguns pontos na sua popularidade que anda derretendo, como mostram as pesquisas. Uma dúvida que acabou surgindo em todo esse imbróglio, Aidano, se relacionou com o posicionamento dos jogadores da seleção brasileira. No começo eles não quiseram falar sobre o tema, tampouco o técnico Tite. Todos demonstraram algum desconforto por terem sido os últimos a ficarem sabendo da mudança da sede da Copa América para o nosso país. Depois prometeram se pronunciar após a partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Paraguai, realizada na última terça-feira. Criou-se a expectativa de que os atletas fossem se negar a participar da competição, mas o que se viu foi a divulgação de uma nota conjunta onde eles criticaram a Conmebol pela maneira como a entidade se portou nesse episódio e afirmaram que não boicotariam o torneio porque, abre aspas, nunca diremos não à seleção, fecha aspas. Te decepcionou essa postura dos jogadores, Aidano? Você esperava que eles fossem se negar a participar da Copa América? Não me decepcionou, Anderson, porque eu vou citar o Barão de Itararé, né? De onde menos se espera, é daí que não sai nada mesmo. Os jogadores de futebol, especialmente os brasileiros, eles têm uma cidadania muito precária, né? Muito frágil, né? Os jogadores, desde sempre, eles são adestrados a não se comprometer, a não se posicionar, a usar sempre palavras e atitudes evasivas, não se envolver com nada além do campo e da bola. Então eu não esperava, nunca esperei que a seleção brasileira fosse se recusar a jogar o torneio. E de mais a mais, se aqueles jogadores que estavam disputando as eliminatórias, que são os principais jogadores do Brasil, escolhidos com muito critério pelo técnico Tite, eu não tenho um ou outro reparo à convocação dele, mas, enfim, no todo são realmente os melhores jogadores que o Brasil tem à disposição na atualidade. Enfim, se aqueles jogadores resolvessem não jogar, a CBF ia mandar o Tite convocar outros. E aí a seleção jogaria com um time um pouco pior tecnicamente, mas jogaria a Copa América do mesmo jeito. Então, assim, eu nunca esperei que isso acontecesse. Na verdade, o ambiente de polarização política do Brasil foi que criou essa expectativa nas pessoas, porque quando os jogadores mostraram o seu desconforto com a realização da Copa América, alguns políticos de oposição celebraram, né, a atitude dos jogadores e especularam que essa atitude poderia levar a não haver a presença da seleção brasileira na Copa América pela recusa dos jogadores. Mas quem conhece o universo do futebol sabe que nunca houve a menor possibilidade disso acontecer. Os jogadores jamais tomariam essa atitude. O que eu lamento, na verdade, é que nem um manifesto com alguma contundência eles foram capazes de fazer, porque aquele texto divulgado após o jogo contra o Paraguai pelas eliminatórias é nada, né? É espuma, é um amontoado de palavras vazias em que os jogadores tiveram o descaramento de não citar a pandemia, a Covid e sequer de se solidarizar com as famílias dos quase 500 mil mortos pela pandemia no Brasil. Então, assim, é uma insensibilidade, uma falta de
cuidado nas palavras, que mostra exatamente o que eu falei no início da resposta: a falta de noção de cidadania que contamina os jogadores de futebol no Brasil, com exceções aqui e ali que na verdade servem só para confirmar a regra de alienação dos atletas de futebol, especialmente os masculinos no Brasil. As atletas do futebol feminino são bem mais conscientes, como mostrou, aliás, o manifesto que elas divulgaram sobre a questão do assédio na CBF, a outra crise envolvendo a CBF. Mas dos jogadores da seleção masculina, eu nunca esperei nada diferente do que jogar a Copa América e obedecer aos dirigentes, como fizeram, aliás, a vida toda, gerações e gerações do nosso futebol. Me parece, Aidano, que essa geração, ao contrário de outras históricas do nosso futebol, não tem uma liderança que se posicione. O grupo de jogadores não quer se comprometer com posicionamentos políticos mais contundentes, que se coloquem contra a ordem estabelecida. No passado nós tínhamos Reinaldo, Tostão, Sócrates, Paulo César Caju, Casagrande, o próprio Vladimir, figuras que faziam questão de se insurgir a respeito dos temas ligados à política. Por que essa geração de hoje não traz isso no DNA, Aidano? Estão todos domesticados pelo grande capital? Na verdade, Anderson, você citou as exceções históricas que confirmam uma certa regra de alienação geral. Porque, além desses nomes que você citou, são muito poucos que se posicionam, e são tão poucos que a gente consegue lembrar dos nomes de sempre, né? Não tem muita, a lista não sai muito disso aí que você falou, né? A lista de convocados do time da consciência, do time da cidadania, ela é mais ou menos essa aí mesmo. Hoje em dia eu incluiria entre os jogadores atuais o Richarlison, atacante revelado pelo América Mineiro, que jogou no Fluminense, que hoje joga no Everton da Inglaterra. Ele tem uma atitude de cidadania mais presente, ele se posiciona em relação, por exemplo, à devastação da Amazônia, ele está sempre presente em ações de solidariedade por tragédias como enchentes, e até mesmo na pandemia ele distribuiu cestas básicas, especialmente no estado dele, no Espírito Santo. Mas é uma exceção, né? Assim, você vê que, por exemplo, quando das queimadas na Amazônia ano passado, né, na temporada do ano passado, a temporada daqui a pouco vai começar outra vez, né, porque a devastação da Amazônia não para sob o governo Bolsonaro, mas nas queimadas de 2020, o Mbappé, atacante francês do Paris Saint-Germain, postou nas suas redes sociais um protesto contra as queimadas na Amazônia antes do brasileiro Neymar. Precisou que um francês fizesse isso para que em seguida o Neymar postasse nas redes sociais apenas. Também não fez nenhum protesto maior, foi só uma postagem ali, algo burocrática, nas suas redes sociais. Os jogadores, eles são adestrados desde muito pequenos a pensar na sua prosperidade pessoal e não se envolver com assuntos controversos, seja da política, seja da sociedade em geral. É muito comum isso. Nós temos gerações e gerações de jogadores convocados para a seleção brasileira que nunca se envolveram com nenhuma questão política ou questão social do Brasil, preferiram atravessar a carreira apenas buscando o sucesso nos campos. E a geração atual é a mesma coisa. Nessa geração, inclusive, a gente vê um jovem zagueiro, ótimo zagueiro, né, do Paris Saint-Germain também, o Marquinhos, né, uma das lideranças da seleção brasileira do Tite, que se posicionou de uma maneira ridícula, ditatorial, dizendo que se alguém quer se manifestar, que se manifeste em casa, não com a camisa da seleção brasileira. Ora, por quê? A gente ainda vive numa democracia. Por que as pessoas não podem se posicionar sobre o que elas quiserem? Por que com a camisa da seleção brasileira não pode haver posicionamento? Quer dizer, um menino, o Marquinhos, já com a mentalidade toda errada, mas é a de formação do jogador de futebol no Brasil, que está diretamente ligada à educação
precária que os brasileiros recebem. A educação brasileira, ela é deficiente para todos, né? Mas para os jogadores de futebol, o que acontece? Os jogadores, eles né, despontam para a carreira cada vez mais jovens, né, ainda crianças. Então, quando o menino com 9, 10 anos mostra potencial para um dia talvez ser um profissional de futebol, o que acontece com ele? A primeira coisa que fica em segundo plano é a educação formal. Então, o universo do futebol impede que essa educação seja cumprida de maneira consistente. Então, o que acontece? Quando o jogador se forma, se consolida no ambiente do futebol, ele é um adulto que não conseguiu ter uma educação formal decente. Então ele não consegue ter noção de cidadania. Começa daí. E o próprio ambiente do futebol incentiva isso, tratando os jogadores mais ou menos como cavalos de corrida. Para estar com toda a forma física e técnica no ápice, né, no máximo possível, e o resto deixa para lá. É assim que funciona. Por falar em grande capital, Aidan, uma série de empresas deixaram de patrocinar a Copa América aqui no Brasil depois de toda essa polêmica. Até a última sexta-feira, pelo menos 3 multinacionais anunciaram que não vão exibir suas marcas durante as partidas. De que forma isso compromete a competição, Aidan? Mais do que o desempenho esportivo, a Conmebol está preocupada com o aspecto comercial. A Conmebol só está preocupada com o aspecto comercial, com a questão do dinheiro. É a única coisa que importa para a Conmebol. O futebol jogado, a estrutura, a imagem da própria entidade das seleções não interessa para a Conmebol fora da questão do dinheiro. O que aconteceu foi o seguinte: os contratos de patrocínio serão honrados em relação aos pagamentos. As marcas pagarão a Conmebol, a CBF, enfim, a quem quer que seja, pela Copa América. Elas só não querem ter as suas imagens, os seus emblemas, os seus logotipos, os seus nomes exibidos na competição. O que mostra, evidentemente, a tragédia que é a imagem da Conmebol, né, e das seleções sul-americanas nesse momento. Mas os contratos serão honrados e os pagamentos serão feitos. Isso, na verdade, mostra como deveria ser diferente, né, a gestão do futebol no continente. Mas, até outro dia, a Conmebol era comandada por um dirigente, o paraguaio Nicolás Leoz, já falecido, que era o presidente vitalício da confederação. Enfim, a Conmebol ela é quase uma entidade de anedota, né? Assim, parece uma coisa alegórica, de um realismo fantástico, talvez de um livro de Gabriel Garcia Marques. Hoje ela fica numa cidade chamada Luque, na periferia de Assunção, no Paraguai, que é uma cidade muito pobre da periferia de Assunção, e é um prédio absolutamente suntuoso, no meio de uma pobreza enorme, uma coisa totalmente sem sentido, que parece saída da ficção. Mas é essa entidade que manda no futebol sul-americano e que conta com a cumplicidade dos presidentes de confederação, porque, veja só, a Argentina foi a última a desistir de sediar a Copa América, mas a seleção argentina, inclusive com aquele que ainda é para mim o melhor jogador do mundo, o Messi, estão jogando a Copa América sem qualquer questão em relação à pandemia que graça descontrolada no Brasil. Ou seja, o presidente da Associação de Futebol da Argentina, da AFA, mandou a sua seleção jogar, mandou a delegação para o Brasil do mesmo jeito. A única coisa que a Argentina fez é que a delegação ficará na Argentina, no centro de treinamento da AFA em Ezeiza, na periferia de Buenos Aires, e virá ao Brasil apenas jogar. Pouco importa, né? Porque vai vir ao Brasil, vai fazer viagem internacional, vai parar em aeroporto, então, assim, se arriscando a contaminação pelas muitas variantes do coronavírus que hoje estão descontroladas pelo Brasil. É só um exemplo de como funciona, como a banda toca no futebol sul-americano, numa coisa que é, na verdade, uma vergonha, mas que é assim há muito tempo, absolutamente naturalizado. Um dos responsáveis por esse episódio, Aidan, é o presidente da CBF, Rogério Caboclo, aliado do Jair Bolsonaro, como nós já dissemos. Esse senhor foi afastado do comando da confederação
após se envolver em um escândalo de assédio moral e sexual a uma secretária sua no órgão, assunto que foi amplamente divulgado nos últimos dias pela grande imprensa. Esse imbróglio do Rogério Caboclo, aliado à polêmica da Copa América, de alguma forma arranha ainda mais a imagem do Jair Bolsonaro, Aidano. Se é que dá para isso acontecer, o chefe do executivo se afundar mais do que já está. O plano do presidente Bolsonaro com a Copa América era usar o futebol naquele estilo pão e circo. Muito adotado pelos grandes inspiradores do Bolsonaro, né, que são os generais ditadores, né, do golpe, dos governos do golpe militar de 64. Né? O Brasil ame ou deixe, né, da Copa de 70, né, o Brasil Grande, do Médici, enfim, isso tudo é inspiração para o Bolsonaro e para os seguidores dele, o que é tremendamente lamentável, porque qualquer cidadão que se preza deve defender a democracia inegociavelmente. Mas isso é outro assunto. A Copa América, ela funcionaria nos planos do Bolsonaro para debelar a corrosão da popularidade dele, né? A economia não anda no governo Bolsonaro, a inflação está muito alta, a fome voltou com muita força, né, com a população mais pobre, a pandemia vai completar 500 mil mortos daqui a pouco, né, durante a Copa América, aliás. A Copa América será o torneio, né, de futebol dos 500 mil mortos pela pandemia da Covid, né, essa marca vai ser alcançada durante a competição. Então tudo isso está corroendo a popularidade do Bolsonaro, como mostram, aliás, as pesquisas de opinião, não só em relação à perspectiva para a eleição de 2022, como em relação à própria popularidade dele neste momento. Ele pensou em usar o futebol, mas X da CBF, das denúncias de assédio sexual do Rogério Caboclo, com áudios, né, áudios repulsivos, né, dele com a funcionária da CBF, uma coisa horrorosa, uma coisa repugnante de se ouvir, né? Isso joga assim contra a competição e também ajuda a corroer mais um pouco dessa credibilidade. Não vai mudar a credibilidade do Bolsonaro junto àquele eleitorado mais apaixonado por ele, que esse eleitorado é irracional, esse eleitorado não considera nada que a mídia divulga, né? Prefere viver numa dimensão paralela, na dimensão lá das fake news disseminadas por WhatsApp, né? Achando que tá tudo bem, tá tudo certo, porque acreditam cegamente, né? Como se fosse um messias o Bolsonaro. Então, assim, nesse aspecto, né, aí realmente a Copa América, a crise da seleção não afetam com esse eleitorado mais radical do Bolsonaro. Agora, em relação à opinião pública, no sentido da sociedade, é claro que há uma corrosão, não só pelo despropósito desse torneio organizado às pressas no Brasil, como também pelas denúncias de assédio, como eu disse, repulsivas desse cartola que deixou a presidência da CBF, foi afastado e evidentemente não vai voltar para o cargo, porque até para a CBF foi demais, né, essa ocorrência. Até para a CBF, cuja moral, né, cujos valores são bem elásticos, digamos assim, mas até para ela, nesse caso, foi demais. A nossa produtora Celeste Sintra fez uma observação muito interessante, Aidano, que eu repasso agora a você. Você acha que o Bolsonaro tem tentado utilizar a seleção para esconder ou maquiar essa imagem de genocida, irresponsável, criminoso que ele adquiriu? O presidente captura politicamente a seleção brasileira, um dos grandes patrimônios do nosso país, para se promover, como fazia o general Médici lá nos tempos da ditadura militar? Eu acho parecido com... Sim. E o Médici, como eu disse, né, na outra pergunta, é um dos inspiradores, né, do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro cansa de celebrar o período de arbítrio inaugurado com o golpe militar de 64, né? E ele tem, certamente, no Médici um inspirador e até, de certa forma, um parâmetro. O sonho do Bolsonaro é que a economia
do Brasil andasse como andou naquele período do Brasil grande, quando houve um crescimento muito grande do PIB no Brasil, ainda que a pobreza, né, e a desigualdade não tivessem se alterado, só se agravado, né, até que aquilo se mostrou crescimento não sustentável e o Brasil amargou depois a hiperinflação, que foi um dos fatores, né, que levaram ao fim da ditadura militar, um fim tardio, né, que terminou de um jeito incorreto, porque sem punição, né, de torturadores e responsáveis pelos crimes do Estado, mas enfim, isso também é outro assunto. Eu acredito que o Bolsonaro tenta sim usar a seleção brasileira, tenta usar o futebol, né, ele também vai a jogos de clubes, né, ele levantou, logo depois de ter sido eleito, ele levantou o troféu de campeão brasileiro com o Palmeiras, que ele disse é o time do coração dele. A gente não sabe direito porque ele usa a camisa de todos os times, né? Não é muito claro isso. Ele disse ser torcedor do Palmeiras e ele foi no gramado do Allianz Parque, do estádio do Palmeiras, levantar a taça de campeão brasileiro em 2018, junto com um dos seus correligionários no futebol, o volante Felipe Melo, um dos líderes do elenco do Palmeiras, e o Bolsonaro foi lá levantar a taça e tudo mais. Também já foi a vários jogos do Flamengo, visitou, né, o time do Flamengo num treino em Brasília, porque a diretoria do Flamengo é muito entusiasmada com o Bolsonaro como presidente, está sempre com ele, o presidente Rodolfo Landim está sempre com o Bolsonaro, vive convidando, levando presentes, levando camisas, enfim, eles têm uma relação muito próxima. Então, sim, o Bolsonaro usa o futebol aí tentando tirar algum dividendo político disso, mas diga-se que ele não é o primeiro a fazer isso, né? Outros presidentes, não só os da ditadura militar, também se aproximaram do futebol, porque isso traz leveza e simpatia à imagem, né, do político, né? O Fernando Henrique Cardoso recebeu a seleção brasileira pentacampeã do mundo em Brasília, no famoso episódio em que o volante Vampeta rolou na rampa do Planalto, né? Do Palácio do Planalto. O Lula também sempre fazia metáforas de futebol, estava sempre ligado ao Corinthians, é um dos responsáveis, inclusive, pela construção da hoje Neoquímica Arena, né, o estádio do Corinthians em Itaquera, na periferia de São Paulo. Então, assim, essa ligação é muito comum, ela não é uma exclusividade do Bolsonaro, mas sim, a Celeste tem razão, ele tenta usar o futebol em geral e a seleção brasileira em particular para tirar aí uns dividendos políticos nesse momento de corrosão da popularidade dele. Agora, Aidan, essa miopia política a qual eu me referi ainda há pouco não se resume aos dirigentes da CBF. Alguns presidentes de clubes de futebol tradicionais do nosso país se renderam ao bolsonarismo. É o caso, por exemplo, do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Ele já fez uma série de acenos para o chefe do Executivo Federal, já levou alguns jogos do clube para Brasília na intenção justamente de agradar o Jair Bolsonaro. O que leva, Aidan, esses dirigentes esportivos a demonstrarem admiração ou pelo menos buscarem se aproximar de figuras políticas tão questionáveis? Isso não acaba se colocando como um descrédito para a marca que eles representam? Bem, não são todos, né? O presidente Rodolfo Landim é um entusiasta, né, da gestão do Bolsonaro, né? Há outros, né, no Brasil. O presidente do Atlético Mineiro também é muito próximo dele, e especialmente o patrocinador o patrocinador principal do Atlético Mineiro é muito próximo dele também. Mas há outros presidentes que não são tão próximos. O presidente do Grêmio, por exemplo, mantém distância, né, do Jair Bolsonaro, enfim. Eu acredito, Anderson, que esses dirigentes tentam tirar vantagens imediatas. Muitos clubes são endividados, então tentam, né, se aproximar do governo aí, em nome de perdão de dívidas, alguma intermediação de patrocínios, como no caso o próprio Flamengo. O seu patrocinador principal hoje é um banco que pertence ao governo do Distrito Federal, cujo governador é muito próximo do Jair Bolsonaro. Então você vê que tem sempre um dividendo, né, um jeito indireto de receber esses benefícios. Agora,
A elite empresarial do Brasil, né, liderada pela Fiesp, ela foi muito simpática, né, ao Bolsonaro, ao projeto de poder do Bolsonaro, na eleição de 2018 e durante boa parte do seu governo, e muitos ainda são simpáticos ao fato de o ministro da Economia ser o Paulo Guedes, com a sua convicção ultraliberal, né, enfim, para a economia, uma desregulamentação selvagem, eu diria, mas não são todos, como eu disse, mas a maioria junta, né? Aí você tem uma confluência de interesses, né? Primeiro, essas pessoas geralmente são empresários, né? São profissionais liberais bem-sucedidos nas suas vidas pessoais, que acreditam nesse projeto, especialmente no projeto econômico do governo Bolsonaro, mas alguns acreditam até no projeto político, que não é tão atrelado assim aos valores democráticos, né? Muitos deles acreditam nisso também, mas se aproximam em troca de benefícios dos sempre endividados clubes de futebol no Brasil, de novo, com as exceções que confirmam a regra. Você tem algumas gestões que são mais responsáveis financeiramente, né, em termos orçamentários, e hoje o grande exemplo é realmente o Flamengo. Enquanto o presidente do Flamengo se aproxima do Jair Bolsonaro, naquele crime ocorrido lá no Ninho do Urubu, em 2019, num incêndio no alojamento das categorias de base, que levou à morte de 10 jovens, segue cercado de polêmicas. Já houve a comprovação de responsabilidade do clube através de laudos que evidenciavam os riscos das instalações elétricas que provocaram as chamas. Vale lembrar que, à época dessa vistoria, a administração do Flamengo ainda estava a cargo do Eduardo Bandeira de Mello, que é um dos réus nesse processo. A diretoria atual fechou acordo de indenização com as famílias de 9 das 10 vítimas fatais. Esses acordos foram alvos, inclusive, de críticas pelo juiz Marco Augusto Ramos Peixoto, na decisão que confirmou a denúncia contra 8 réus pelo incêndio. O magistrado disse que os acordos se deram em valores pífios. Ou seja, se o clube vem tendo sucesso esportivo dentro de campo, fora dele a situação vai de mal a pior. A tragédia do Ninho do Urubu, né, que matou esses 10 meninos, né, é uma mancha que nunca sairá. Está tatuada na história, na bandeira, né, no nome do Flamengo. Nunca vai sair, apesar de os dirigentes atuais tentarem, fazerem o possível, suarem a camisa para esconder, para ocultar essa tragédia o mais possível, como se ela não tivesse acontecido. Desde o início, né, essa diretoria ela tenta usar com frieza o manual de gestão de crise para administrar uma situação que deveria considerar a emoção envolvida nela, né? O Flamengo não é uma empresa, né? O Flamengo não é como a Vale, responsável pela maior tragédia ambiental da história do Brasil, né? O rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, que matou centenas de pessoas, a maioria funcionários da própria empresa, mas ninguém é torcedor da Vale, ainda que a Vale tenha todas as culpas naquele episódio e deveria, na minha opinião, ter sido fechada, inclusive, né? Ela deveria deixar de existir como empresa, mas isso também é outro assunto. Eu acredito que o Flamengo deveria levar em conta a emoção envolvida naquilo, né? Eram meninos que sonhavam em virar jogadores, muitos daqueles ali, torcedores do próprio Flamengo, né? E que foram abandonados num container e queimados vivos, né? Pelo descuido, pela imperícia, né? Pela sem cerimônia, pelo desprezo, né? Por aquela estrutura, expondo aquelas crianças ao perigo. O Flamengo trata isso com muita frieza, né? Usando ali o manual da gestão de crise, fechando acordos realmente pífios, eu concordo com o juiz, fechando acordos realmente pífios, especialmente diante da situação financeira do Flamengo, né? O Flamengo consegue contratar jogadores, faz contratações caríssimas, fora da realidade dos outros clubes do futebol brasileiro. O Flamengo é totalmente descolado, né, dos outros clubes do futebol brasileiro,
pela sua realidade orçamentária, e por uma gestão muito competente, uma gestão financeira muito competente, especialmente do Eduardo Bandeira de Mello, que você citou, né, da diretoria dele, e que a atual diretoria, liderada pelo Rodolfo Landim, se beneficia, formando um time tecnicamente espetacular, né? O time do Flamengo é o melhor time de futebol do Brasil, é o que joga o futebol mais bonito, graças à gestão dessa montanha de dinheiro que o clube tem para investir em contratações. De outro lado, permite que a imagem do clube seja desvalorizada, seja atingida tão duramente, quando não presta o socorro devido a essas famílias, né? Escondendo as histórias, tentando impedir que as famílias falem com a imprensa, tentando apagar esse episódio da história do Flamengo. Só que não vai apagar. Os 2 episódios mais importantes da história do Flamengo são a conquista do Mundial de Clubes em 1981, né, pelo time liderado pelo Zico, e o incêndio do Ninho do Urubu, que matou 10 meninos que sonhavam em ser jogadores do próprio Flamengo. Isso não tem como apagar, e a diretoria, a atual diretoria, por mais que tente, não conseguirá apagar. Pessoas que queiram discutir futebol e mesmo discutir tragédias com profundidade lembrarão sempre desse episódio, como lembram da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, como lembram do Batomuxa no Rio de Janeiro, como lembram das tragédias das barragens de Mariana e de Brumadinho em Minas Gerais, aí tragédias causadas pela imperícia e pelo descaso da Vale. Então, assim, o Flamengo está nesse time quando se fala de grandes tragédias. A grande questão, Aidan, é que esse tipo de situação, esses escândalos de todos os tipos são corriqueiros nas federações esportivas. Nós tivemos problemas recentes na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, envolvendo o ex-presidente Coaraci Nunes. Houve suspeitas também na Confederação Brasileira de Vôlei, que por muitos anos foi conduzida pelo Carlos Arthur Nussmann, metido em malfeitos quando presidiu o próprio Comitê Olímpico Brasileiro. Isso só para citar 2 exemplos. Há uma espécie de cultura de parte dos dirigentes aqui no Brasil de tratar o esporte como se fosse um negócio próprio, em que as regras são definidas por eles mesmos. Não há qualquer tipo de constrangimento em se participar de negociatas, em buscar enriquecimento ilícito, em tomar atitudes autoritárias e misóginas. Por que você acha que isso acontece com tanta frequência no esporte aqui no Brasil, Aidan? Anderson, eu tenho uma tese que o esporte ele lava tudo. Qualquer fato desabonador, uma vitória esportiva, uma medalha olímpica, um título, um troféu de um torneio, enfim, ele lava isso, que as pessoas se deixam levar pela emoção daquela conquista, enfim, eu acho até natural. Acho que até uma situação que se repete muito no carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro. Várias escolas têm ligações heterodoxas, vamos chamar assim, com personagens em dívida com a sociedade, com a justiça, mas uma vitória no carnaval limpa isso tudo e esses personagens acabam virando heróis, né? Acontece a mesma coisa no esporte. E não veja só, um fenômeno brasileiro. É disso que eu queria até discordar de você um pouco. Nós tivemos, por exemplo, tanto na UEFA quanto na FIFA recentemente, né, alguns anos atrás, uma investigação promovida pelo FBI americano que baniu o Joseph Blatter, né, suíço do esporte, baniu o Platini, um dos maiores jogadores franceses de todos os tempos, né, que tinha virado dirigente, foram banidos do esporte, entre outros, né, como também dirigentes do Comitê Olímpico Internacional, que também foram banidos do esporte após investigações que levaram a comprovação de corrupção e outros crimes. Mas o todo dos dirigentes é sempre colhido desse universo, né? Geralmente de homens brancos, mais já idosos, né?
e que não tem qualquer parâmetro ético razoável e que se permitem práticas ter nenhuma ética, né, sem nenhuma lisura, com sempre um mistério muito grande em relação aos recursos muito grandes, né, recursos muito generosos que vêm geralmente de empresas, né, da publicidade, etc. E pena que no meio disso estão envolvidos ainda que indiretamente, né, estão os atletas, né, as personalidades do esporte que são admiradas por gerações de torcedores, de fãs e tudo, e que acabam tendo as suas imagens usadas a serviço desses cartolas. É uma mazela do mundo do entretenimento, na verdade, muito mais do que do mundo do esporte. Porque se você parar para pensar, os grandes clubes europeus, muitos têm seus super times custeados, né, bancados por dinheiro de procedência muito duvidosa. Alguns clubes que são patrocinados por sites de apostas, por exemplo, e outros que são propriedade, caso do Manchester City, né, por exemplo, o atual campeão inglês, ou do Chelsea, o atual campeão europeu, né, de milionários que juntaram as suas fortunas de maneira absolutamente suspeita, controversa. Então, assim, é um mundo que é muito leniente com esse tipo de milionário, com esse tipo de poderoso e com esses dinheiros de procedência misteriosa. Aidano André Mota, eu quero mais uma vez te agradecer por você conversar conosco aqui no programa. Quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu que te agradeço, a você, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, e muito feliz de discutir assuntos tão importantes para a gente, que apaixonam tanta gente, com tanta profundidade. A imprensa vive sendo questionada, né, por não se aprofundar nos assuntos, e o teu programa é uma prova de que é possível, sim, discutir os temas com profundidade, com diversidade de opiniões, enfim, como deve ser num ambiente democrático. Muito obrigado, sempre às ordens, boa semana para todo mundo e um abraço. Conversamos aqui com o jornalista e escritor Aidano André Mota. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Lígia Bahia, bom dia. Oi, Anderson, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Um prazer, assim, muito grande estar aqui, né, de novo, e para falar desse tema tão relevante, né, que é o nosso tema, que é a saúde. Obrigada. Lígia, muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Lígia, ontem nós tivemos o início dessa Copa América de Futebol aqui no país, cercada de polêmicas. A organização da competição, que foi deixada de lado pela Argentina de maneira muito responsável por conta da pandemia, acabou sendo acolhida pelo presidente Jair Bolsonaro. Surgiu aquela discussão em torno da ampliação dos riscos de infecção pela Covid-19 com a realização do torneio por aqui, já que teremos 9 delegações internacionais se deslocando no nosso território. Você enxerga na realização da Copa América de Futebol um agravante para a pandemia aqui no Brasil, Lígia? Quais os riscos estão envolvidos? Bem, é muito importante, né, a gente conversar sobre esse evento, a Copa América, né, realmente, sinceramente, né, é tudo de pior que poderia nos acontecer, né, porque nesse momento, deixa eu tentar explicar, a gente tem variantes, né, por exemplo, a gente teve a variante chamada P1 de Manaus, a gente tem a variante indiana, a gente teve a variante na Inglaterra, e o que acontece é que nesses momentos a gente não pode ter circulação de pessoas para evitar exatamente que essas variantes elas se tornem hegemônicas, né? Exatamente porque a gente não sabe ainda, né? É preciso estudar muito ainda para saber a capacidade das vacinas que temos de serem eficazes para essas variantes, né?
Então, veja, se a gente ainda por cima, a gente traz estrangeiros para o Brasil, a gente está colocando a população brasileira em risco e os próprios estrangeiros também, né? Então, assim, é um absurdo, né? A Argentina fez bem, outros países que recusaram, certamente o Brasil não é o lugar para isso, né? O Brasil é um lugar que hoje é um dos epicentros, junto com a Índia, né? Nós e a Índia somos epicentro da pandemia, portanto, uma ideia ideia fora de lugar, né? E um lugar que não improvável, lugar totalmente equivocado. Um detalhe, Lígia, é que já há uma série de competições esportivas internacionais acontecendo aqui no Brasil, especialmente de futebol. Não há uma certa hipocrisia nesse debate em relação à Copa América, já que ninguém fala nada a respeito dos outros torneios que já estão acontecendo desde o ano passado? Bom, assim, esse episódio é aterrador, né? É aterrador que um funcionário público produza, né, estatísticas falsas e que a presidência da República divulgue estatísticas falsas num país que, como eu já disse, é epicentro da pandemia. Então, realmente, é inacreditável. Eu acho que quando a gente contar essas histórias assim para os netos, para os bisnetos, ninguém vai poder acreditar nisso. É inacreditável. É inacreditável que não se discuta a realidade, né? A gente discute uma realidade paralela o tempo todo, de destruição, né? Destruição das estatísticas divulgadas pelo próprio Ministério da Saúde, né? Nós não, assim, o Ministério da Saúde está divulgando as estatísticas de óbitos. Aí vem um funcionário do TCU dizer que aquilo é mentira, que não é bem assim, e o assunto tem ampla repercussão por parte do mandatário, do maior mandatário da nação, né? Então, realmente uma danação, né? Nós estamos vivendo, assim, um pesadelo a cada dia, né? Enfim, acho que o mais problemático, né, que a gente tem que começar a falar aqui, é que nós estamos há mais de um ano, né, diante dessa situação, desse genocídio, desse massacre, né, das vidas humanas no país, e a gente não consegue ter uma força de oposição, né, que se levante contra, né? Começamos a ir para as ruas, tem a CPI da pandemia, mas isso não tem sido suficiente, né? Ainda não é suficiente. Um outro episódio relevante que ocorreu na última semana, Lígia, foi aquela declaração do presidente Jair Bolsonaro aos seus apoiadores a respeito do número de mortes pela pandemia no país, que ele poderia ser metade do que tem sido anunciado pelos estados. O chefe do executivo se baseou em um documento produzido por um apoiador seu que integra o Tribunal de Contas da União, veja só, baseado em informações inverídicas. É inacreditável, Lígia, que um servidor público, aliado político do presidente, produza um documento oficial falso e o Bolsonaro ainda o utiliza para inflamar a sua horda. Isso é extremamente grave. O auditor, que tem o nome de Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, foi afastado do cargo para que fosse investigado. Como é que você analisa, Lígia, esse ato criminoso desse bolsonarista irresponsável que ocupa um cargo público no TCU? Bem, em relação a essa falsificação grosseira, né, da estatística do número de mortes, nós realmente, você tem razão, a gente deixou passar. A gente deixou isso, são tantas coisas, né? Então a gente não se dedicou, nós não fizemos nada. É ruim, né, Anderson? Porque deixa eu contar para você, nós estamos sem entidades médicas, né? Os sindicatos médicos, eles são muito fracos. A gente tem um sindicato legal no Rio, tem um sindicato legal em São Paulo e algumas outras cidades, são pessoas ótimas que estão nessas diretorias, mas, assim, os sindicatos, eles não têm muita força e os conselhos de medicina, né, estão dominados, literalmente dominados, por grupos de médicos que não representam, né, a categoria, mas que têm muita força de veto, né? Então, a gente não consegue atuar por dentro dessas entidades.
o que é péssimo, né? Porque assim também o debate mais científico, né? O debate sobre as estatísticas, etc., ele fica muito prejudicado. Eu acho que você tem toda a razão, né? De fato, a gente não teve nenhuma atuação, deveria ter tido, né? Mas não tivemos. Sem falar também, né, que as instituições, o FRJ, que é a minha, Fiocruz, USP, também nesse momento se encontram muito atacadas, né? Então, também numa incapacidade das próprias instituições imediatamente dizendo, não, olha só, não é isso, né? Então, também a gente, enfim, eu diria assim, os nossos pilares, né, de defesa da democracia, eles estão atacados, então fica difícil, né? Mas, certamente, eu acho que o próprio TCU, né, o próprio TCU negou, o que é importante, afastou o funcionário, então, de certo modo, houve uma resposta, né? Agora, recentemente, vocês médicos divulgaram um manifesto se colocando em oposição a posicionamentos do Conselho Federal de Medicina, que de alguma forma se aliou aos discursos negacionistas do presidente Jair Bolsonaro. Há até a denúncia de que conselheiros do CFM participaram do tal gabinete paralelo do governo no combate à pandemia. Você acredita que esse documento, assinado também por você, Lígia, possa produzir algum tipo de efeito em relação às posturas da direção do Conselho? Olha, em relação ao nosso documento, né, o documento que nós fizemos, né, até que uma iniciativa pequena, o Hermano teve aqui, o Hermano, meu colega, né, teve aqui para falar melhor sobre o documento. Eu acredito que não, sabe? Infelizmente não. Acho que as entidades médicas, elas estão muito fechadas, né? Elas se tornaram uma espécie assim de templo, né? De templo religioso do bolsonarismo, e acho que elas nos consideram assim como uma espécie de demônio a ser exorcizado, né? Mas não, assim, é um demônio a ser exorcizado, mas minoria, né? Então, eu acho que não houve nenhum efeito, pelo menos por enquanto, né? Certamente haverá, no curto, no médio prazo, porque a gente contou também, né, com a assinatura de grandes nomes da medicina brasileira, né? Então, não fomos nós, digamos, apenas os médicos tradicionalmente progressistas, defensores do SUS. Houve também, né, a gente contou com o apoio também de nomes que são de grandes médicos, então isso certamente abala um pouco, né, e já a gente está pensando, né, olhando para o futuro, né, é preciso que a gente retome essas entidades, né, que a gente se organize para ganhar, né, para ter diretorias que sejam diretorias democráticas. Não quer dizer que elas concordem comigo, né? Mas a gente precisa ter entidades que se proponham a representar a categoria e não aos médicos bolsonaristas, né? Por falar em Bolsonaro, Lígia, e essa história do presidente da República querer desobrigar os brasileiros a usarem máscaras de proteção contra a Covid? O Ministério da Saúde vai realizar um estudo a pedido do Palácio do Planalto para avaliar a possibilidade de os já vacinados e os que foram infectados possam deixar de usar o equipamento, repetindo o que acontece nos Estados Unidos. O que você acha dessa ideia, Lígia? Em relação às máscaras, Anderson, eu acho que o Bolsonaro, como sempre, ele mata dois coelhos com uma só cajadada, né? Primeiro, ele faz esse escândalo, né? Essa coisa, não precisa usar máscara, né? Então, ele ataca, né? Ele ataca a mídia tradicional, ele ataca nós, né? Que somos redes sociais progressistas, ele ataca a ciência, então, né? Ele ataca as instituições científicas, o ataque, né? E ainda a segunda cajadada é dizer que o ministro da Saúde obedece a ele, né? Então não tem ministro, o país não tem ministro da Saúde, né? O ministro da Saúde é ele. É ele que decide, e isso tem sido uma coisa muito bem sucedida, né? Tanto que os bolsonaristas, essa é uma interpretação minha, estão ganhando de 10-0 na narrativa da pandemia, né? E as pessoas não usam máscaras, né? Tem uma grande parte da população brasileira que não usa máscara, né? E ainda de lambuja, né? Vem com essa história, liberdade, livre-arbítrio, né? Você não pode me obrigar a usar máscara.
Então, eu tenho direito, né, a liberdade de não usar, a rebeldia, né, clama por uma rebeldia. Enfim, e usar máscara também não é tão fácil, né, sempre, né? A gente precisa conversar sobre isso. Por exemplo, operários da construção civil, né? É muito difícil usar máscara, sabe? Tem certos tipos de trabalho que são trabalhos muito pesados, né? Que exigem força física, enfim, então é uma tragédia, né? O presidente da República dizer que não precisa usar máscara no momento de altíssimos, né, índices de transmissão de Covid, todo mundo na rua, né? Então a máscara é uma barreira, né? Seria importante que as pessoas usassem máscara e usassem máscara de boa qualidade. Quando ele faz isso, né, ele tá ganhando, né? Ele ganha, né? Qual é a narrativa principal? A narrativa principal é que uma parte tem que morrer mesmo, né? É natural, né? Natural que uma parte morra para que o Brasil retome, né, a sua pujança econômica, etc., né? Para que os trabalhos, que as pessoas possam trabalhar, etc. Então, ganhou, né? Ganhou, e vem ganhando, né? Eu acho que é mais uma peça da campanha, né? A máscara, o não usar máscara é mais uma peça da campanha. Eu citei o gabinete paralelo há pouco, Lígia, e eu gostaria que você nos falasse a respeito dessa estrutura que se criou por fora do Ministério da Saúde para orientar o presidente com tudo aquilo que ele queria ouvir, com a defesa do tratamento precoce com a cloroquina, com o questionamento às vacinas desenvolvidas. Me parece que é mais uma estrutura miliciana desenvolvida pelo bolsonarismo, Lígia, só que agora na área da saúde. Bom, sobre o gabinete paralelo, né, a possibilidade de existir um gabinete paralelo, eu acho que assim, essa é uma linha de investigação que a CPI está perseguindo e eu quero que a CPI dê certo, então torcendo muito para isso seguir adiante, etc. Mas eu não, vários presidentes da República tiveram conselheiros que não estavam no ministério, né? A gente sabe disso, né? Houve sempre atravessamentos, né? De interesses, etc. O que é interessante dessa vez é que não são interesses econômicos, né? É um gabinete, digamos assim, reúne pessoas que aparentemente não têm nenhum interesse econômico. Elas estão ali porque elas querem apoiar essa teoria, né? Essa tese, não é uma teoria, né? Mas digamos assim, é uma acepção, né? Que é uma gripezinha, que não precisa vacina. São cientistas, né, inclusive, né, pesquisadores, etc., que estão ali se dispondo a atuarem no sentido, assim, não é da polêmica com a ciência, né, porque isso seria até saudável, né? Eles estão ali fazendo uma ciência política, né? Então, eu espero que a CPI seja bem sucedida nessa linha de investigação, mas eu tenho minhas dúvidas, porque, na realidade, assim, os gabinetes presidenciais, eles sempre tiveram reuniões paralelas, né? Sempre houve reuniões paralelas. Então, o que dessa vez pode ser interessante é que não é uma reunião paralela para solicitar, para reivindicar um determinado tipo de política, né? São eventos paralelos para afirmar uma acepção, né, de ciência não ciência, né? Então isso pode ser interessante, tomara que prospere. Eu não posso deixar de te questionar sobre a CPI da pandemia, Lígia, que tem se aprofundado nas investigações em relação às responsabilidades diante da crise de saúde. Já recolheu uma série de provas do envolvimento do presidente nessas quase 500 mil mortes pela doença que temos no país. Já não há informações suficientes para incriminar o ex-capitão, Lígia. O presidente da Câmara já deu todas as mostras de que não vai aceitar um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. O que falta, Lígia, para que o presidente seja incriminado? Já morreu deputado de Covid, já morreu senador. Será que os interesses financeiros desse pessoal são capazes de provocar essa cegueira quanto ao responsável pelo caos que o país atravessa?
Eu também, sabe, Anderson, assim, em relação aos rumos da CPI, né, o que falta para incriminar, eu acho que não falta, né? Já tem provas suficientes, né? Que houve, então, distribuição da cloroquina no país, compra, né? Recebimento de cloroquina dos Estados Unidos, houve atraso na compra de vacinas, houve, pior, né? Em relação à Coronavac, né? Houve negação de apoio ao Butantan. Então, eu penso que já temos sim, né? E agora, eu também tinha expectativa que a CPI se desdobrasse no impeachment, certamente não acontecerá, né? E achei muito interessante essa convocação dos juristas para a CPI, né? Não sei se todos estão a par disso, né? Então, acho que a CPI ela está tentando obter fundamentação jurídica para essas condenações. Então, no meu modo de ver, o que a gente agora tem que tentar, assim, muito influenciar a CPI é para que a CPI responsabilize as autoridades públicas, né, especialmente o presidente da República e ministros, né, pelas mortes evitáveis, né. Acho que é muito importante desenvolver peças, né, os elementos para que haja ações jurídicas, né, ações jurídicas de responsabilização. Nígia, nos últimos dias, os gestores públicos dos estados e municípios, especialmente no Rio e em São Paulo, estão antecipando o calendário de vacinação contra a Covid-19, em um movimento que tem me preocupado muito. A previsão de chegada de doses de vacinas no país tem caído mês a mês e os calendários de vacinação estão sendo acelerados. Isso não é um sinal de que os brasileiros não estão indo tomar a vacina? Os brasileiros não aderiram à campanha de vacinação, Lígia? Sobre a vacinação, eu e mais 2 pesquisadores, né, nós temos divulgado um boletim de cobertura vacinal semanal, né? Então, realmente, olha só, tem um problema da falta de vacinas, né? Como você apontou na sua pergunta, né? Por exemplo, julho e agosto, né? Junho, julho e agosto, nós teremos menos vacinas que o previsto, né? E ainda vai o presidente da República dizer que vai vacinar a população toda em dezembro. Para vacinar a população toda em dezembro, significa que as pessoas teriam que ter tomado, toda a população acima de 18 anos, a primeira dose em setembro. Não sei se fica claro isso que eu estou dizendo, porque, por exemplo, para a AstraZeneca a gente tem um intervalo de 3 meses, né? Então, é conta de mentiroso, né? Não, certamente nós não teremos a população acima de 18 anos vacinada em dezembro, como está sendo por aí propalado, né? E de fato, né, assim, quanto mais aumenta, agora nós estamos chamando pessoas acima de 50, de 40, menos doses, né? Então, é claro que essa conta não fecha. O que está acontecendo? Está acontecendo que é uma campanha de vacinação muito desorganizada, né? Porque tem um problema da escassez de vacinas. Esse é um problema. Agora, a gente podia ter uma campanha de vacinação bem organizada. Isso não está ocorrendo. Porque as prefeituras, né, e os governos estaduais estão um pouco jogando assim, barata voa, né? E estão indo para frente com o calendário. Isso agrada a população, né? Porque as pessoas ficam, nossa, já está chegando a minha vez. A minha vez já está chegando, mas está deixando um monte de gente para trás, né? Um monte de gente para trás. Por que as pessoas não estão se vacinando? Primeiro, por esse calendário. Esse calendário ele é extremamente desfavorável para o acesso. Porque se tem um dia para cada idade, as pessoas que não têm essa idade e já não tomaram vacina, elas não serão vacinadas. Não é? Então, o tal do resgate, aí fica assim, em algumas cidades o resgate é sábado, em outras, enfim. Então, o que a gente tinha que fazer era o seguinte, todo dia de vacinar quem ainda não vacinou, né? Todo dia de vacinar quem ainda não vacinou. Bastaria a pessoa chegar e ser imediatamente vacinada, para que a gente não deixe esse, digamos, contingente enorme populacional para trás, né? Mas não é assim que está acontecendo. A campanha de vacinação não está organizada dessa maneira. Então, isso é um problema assim, de marketing, porque
Os prefeitos gostam de anunciar, olha como é que nós estamos indo bem. Como estamos indo bem se nem 10%, né, da população foi vacinada? Como assim? Como estamos indo bem se tem um monte de gente que deveria já ter tomado a segunda dose e não, né? Então, como que a gente faz? E você repara, não tem campanha, não tem cartaz em ônibus, não tem cartaz em supermercado, todo mundo fica assim, não, gente, mas qual é o calendário? Mas qual é o calendário? Não é qual é o calendário, né? É assim, olha só, onde você vai se vacinar? Qual é o lugar mais perto da sua casa? Qual é o horário? Você tem direito, né? A gente teria que ter campanhas afirmativas e também chamar as pessoas, né? Pelo número do telefone, pelo endereço, etc., né? Fazer uma busca ativa, a busca ativa dos faltosos, né? Então, assim, e a gente não consegue convencer, porque tem uma espécie de aliança política das classes médias com essa ideia que a campanha de vacinação está indo bem, né? Veja o que aconteceu com o grupo prioritário de comorbidades, né? Quem é que tinha atestado médico, né? Quem falsificou atestado médico? Quem apelou para dizer que tinha comorbidade sem ter, né? Quem fura fila? Então, tudo isso produz, assim, essa espécie de coalizão, né? De coalizão entre pessoas com maior poder aquisitivo contra a maioria da população, que na realidade é quem tem mais exposição ao vírus, né? As pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão circulando, negros, né? Pessoas que moram nas favelas, nas periferias. Então é ruim. A gente está tentando, né? A gente divulga esse boletim toda semana exatamente para chamar a atenção da necessidade de organizar a campanha de vacinação. Em parte, eu acho que a gente tem sido bem sucedido, porque a imprensa começou a divulgar, né, que as coisas não estão indo tão bem, né? Mas ainda continua sendo forte esse sentimento, olha, já chegou meu dia, está chegando meu dia, né? Lígia, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Olha, muito obrigada, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no programa. Obrigada mesmo, né, porque ajuda a gente a pensar, a se questionar, a aprender. Então, muito obrigada e tomara que a gente tenha alguma notícia boa, né, que não seja da CPI virar pizza, que não seja enfim, da gente... Tomara que a gente tenha maior suprimento de vacinas, né? Então, é um pouco isso, acho que nós temos que torcer por isso, né? E que tenha muita gente na rua dia 19, né? Conversamos aqui com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!